tô malhando não, mas se liga nesse bíceps. Editor, bota meu bíceps, faz meu bíceps ficar maior aí. Tem como? Efeito nível Marvel pra ficar gigantão. E o Pix? Nada ainda? Nos últimos anos, o herói urbano Luke Cage, né, não pode reclamar de não ter recebido a devida atenção que ele merece no universo da Marvel. Ele teve a sua própria série lá na Netflix e também teve participações em outras séries de heróis urbanos, como do Demolidor, Defensores, etc. Nos quadrinhos ele virou prefeito de Nova York, mas agora o personagem inclusive subiu muito de nível. Mas pra quem não sabe quem é o Luke Cage, os seus poderes, né, a sua importância também dentro dos quadrinhos, vai aqui um pequeno resumo sobre o personagem. Ah, pera aí, antes de eu fazer esse resumo, já confere se você tá inscrito aqui no canal, deixa o like também, tá bom? Porque agora a gente vai conhecer tudo sobre esse personagem que eu curto muito e também vou trazer mais vídeos de personagens urbanos pra vocês, então confere a inscrição, cara, pra você não perder esses próximos vídeos e vamos lá. No Harlem, o Luke, apesar de ser filho de um detetive, era um adolescente extremamente problemático, arrumava um monte de confusão, que até mesmo chegou a se juntar a gangues de rua ali do seu bairro, né? O seu sonho era se tornar um dos maiores gangsters de Nova York, e até mesmo chegou, cara, a ir pra vários reformatórios, né, por furtos e outros pequenos delitos. Era um delinquente, né, como alguns chamam por aí. Após ter sido traído por seu suposto amigo, ele então vai parar na prisão, e isso já em uma idade mais adulta, aonde dentro dessa prisão, né, até mesmo foi perseguido por guardas. Lá dentro ele acabou fazendo parte dos experimentos do Dr. Noah Burstyn, que estava fazendo algumas pesquisas ali secretas com o soro do super soldado, envolvendo regeneração celular. Ele então mergulhou o Luke no sistema eletrobioquímico, né, dispositivo que continha um campo elétrico conduzido ali por um composto químico orgânico. Mas ele deixou o equipamento sem supervisão e graças a isso Luke Cage quase foi morto ao ter o experimento ali sabotado. Porém, ao invés de matá-lo, né, ou conceder super regeneração, o experimento foi muito além e causou alterações mutagênicas, né, em todo o corpo do Luke, fortalecendo as suas células e dando-lhe mais força sobre-humana e muita durabilidade. Ele então utilizou seus novos poderes para escapar da prisão, se tornou um herói de aluguel, se casou com a heroína Jessica Jones e atualmente é prefeito de Nova York nos quadrinhos da Marvel, cara. Então tem muitas histórias aí em volta do personagem, mas tudo isso ficou para trás no quadrinho recente chamado de Timeless, uma HQ que mostra um futuro alternativo que surgiu a partir das escolhas dos heróis no presente. Nesse quadrinho, o principal vilão é o Cavaleiro da Lua junto do seu deus Khonshu, e o único herói que pode detê-lo é o Luke Cage, cara, com o seu novo conjunto ali de habilidades insanas. Mas indo pelo começo, o quadrinho inicia ali com uma conversa casual do Luke Cage com o Punho de Ferro. Isso porque os dois sempre foram grandes amigos nos quadrinhos, mas essa conversa é no passado, já que no futuro a Terra está prestes a receber a visita ali de uma pirâmide gigante prateada que solta pequenos avatares com o símbolo, né, da Lua, distribuindo presentes ali para algumas crianças. Um lembrete de que a Lua ama todas as crianças, mas o Luke Cage avisa para as crianças e as pessoas não acreditarem neles, né, e que a cidade agora estava amaldiçoada com a presença do deus lunar. Luke então se mostra muito mais velho e pronto para descer a porrada em qualquer um que seja o seu inimigo. A partir daí já temos então o vislumbre dos seus novos poderes, com ele dizendo que o vácuo ressoa na sua cabeça, rindo e dizendo que lutar era inútil. Então o Luke Cage começa a respirar, como o próprio Bruce Banner, o Hulk, uma vez no passado ensinou para ele, e começou a ter o mesmo foco que o Reed Richards tinha. Quando o Luke entra em um dos seus surtos, ele se lembra do passado, das batalhas contra os seus inimigos e dos seus aliados, mas essa sua alucinação é temporária e logo ele volta a si. Ele se lembra que a era dos heróis já passou e que todos agora estão mortos. Também lembra que ele não pode parar o Khonshu e que o seu plano, né, já está em andamento, mas ele poderia machucar o deus da lua. Luke Cage então retira sua capa e mostra que agora ele era tão poderoso que dificilmente qualquer peso pesado da Marvel e da DC poderia encará-lo. Isso porque ele tem também os poderes do Sentinela e do Vácuo. Também conta com os poderes do Hulk, do Punho de Ferro e logicamente os seus próprios poderes, cara. Olha a insanidade, o nível que ele chegou. Voando então a toda velocidade, ele quebra o mecanismo que o Khonshu utilizou para encobrir toda a Terra, deformando o seu braço no processo, mas que já estava praticamente curado quando pousou, utilizando dos fatores de cura aí do Hulk e do próprio Sentinela, que são insanos. Imagina aí, cara, Luke Cage com todos esses poderes. Sentinela, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, é um dos heróis, se não o herói mais poderoso
poderoso da Marvel, né? O Superman da Marvel. Só que o Sentinela, cara, ele é muito mais, né, poderoso do que o Superman. Afinal, ele tem uma vastidão de outros poderes, né? Tô falando em forma base. Obviamente, o Superman tem versões que são mais poderosas do que o Sentinela. Porém, o Sentinela, na sua forma base, ele já é praticamente um deus, uma entidade cósmica. Bate de frente com os celestiais. Mas beleza, vamos voltar aqui, cara. Obviamente, o Khonshu não iria deixar barato ali essa briga do Luke Cage, né? E mandou o seu cavaleiro para encarar o herói que restava. O Cavaleiro da Lua diz que após todos os anos treinando e reunindo poder, o Luke Cage ainda acredita que tudo se resolve nos punhos. Ao sair da fumaça, vemos então o Cavaleiro da Lua utilizando uma espécie de traje semelhante aos trajes do Homem de Ferro, e uma temática ele mais egípcia, né? E se autoproclamando ali o imortal Cavaleiro da Lua. Com uma rajada de energia triangular, ele então acerta o Luke Cage, que fica com o braço novamente deformado. Lembrando que ele tem uma pele invulnerável, né? E os poderes de resistência do Hulk e do Sentinela. Então sim, esses raios do Cavaleiro da Lua são extremamente poderosos. O Cavaleiro da Lua dizia estar seguindo, né, as ordens e o Khonshu, mas o Luke o confronta e diz que ele roubou aquele poder para se tornar o monstro que ele é hoje em dia. Após um soco bem dado, a máscara do Cavaleiro da Lua cai e descobrimos que ele é Danny Rand, o próprio Punho de Ferro. Os dois caem com lapsos de memórias ali sobre o passado e vemos mais um pouco do que aconteceu nesse meio tempo. O Doutor Destino conquistou o posto de Mago Supremo na Terra, cara, junto também com os artefatos que vêm, né, com esse cargo. Houve uma guerra contra vampiros, né, um mutante que foi preso e várias outras tragédias ali que ocorreram na Era dos Heróis. Aparentemente essas memórias estavam sendo forçadas pelo deus Khonshu, porém Luke Cage se liberta utilizando os poderes do Hulk e unindo ali a energia do Sentinela e do Vácuo. Ele então consegue atacar com toda a força o seu antigo amigo, lançando então, cara, o Cavaleiro da Lua para fora da Terra. Danny contra-ataca com uma lâmina no formato de foice, ou no formato de lua, né, dá no mesmo, e corta fora o braço do Luke Cage, que não consegue regenerar aquele ferimento graças a uma magia que anula, né, o fator de cura. Mas o Luke, enquanto escuta o discurso do seu amigo, né, ex-amigo e o seu inimigo agora, ele lembra que ele é um Hulk, e o Hulk esmaga, e ele faz isso, cara, afundando o Cavaleiro da Lua na própria Lua. Luke pede desculpas e diz que nunca quis ser o homem que mataria, né, o seu ex-amigo Danny. Mas aí vemos que o personagem já está morto, ou pelo menos o que está controlando pensa que o matou. Após mais uma série de golpes e mais memórias, né, sobre a antiga Era dos Heróis, o Luke consegue libertar o Danny e até mesmo, né, o fazer retornar à sua imagem normal, que antes parecia que era um zumbi. Mas antes de voltar, ele começa a ser possuído novamente, como se ele tivesse um dono, e de dentro do corpo do antigo Punho de Ferro surge o Khonshu, deus da lua mais poderoso do que nunca. Os seus servos estavam agora fazendo um massacre na Terra para cumprir um plano que se iniciou com o Mark Spector, né, um antigo Cavaleiro da Lua, aonde ele e os seus próximos avatares uniram magia e tecnologia. Ele estava consumindo tudo para se alimentar, todo o espaço-tempo, e agora toda a humanidade para se tornar mais poderoso do que nunca. Khonshu ainda diz que o Luke vai ser o último de seu povo e que Deus, né, o havia notado, iniciando assim uma batalha entre os dois. Khonshu então debocha do Luke Cage, né, que estava sozinho contra ele, e que o deus da lua agora havia se tornado um próprio celestial. E como todos nós sabemos, né, celestiais são um dos seres mais poderosos da Marvel. Apesar das ameaças do deus pagão, Luke Cage não se intimida, e lembrando dos momentos com seus amigos no passado, principalmente com o próprio Punho de Ferro, ele ativa o seu Punho de Ferro mais poderoso e atravessa o deus da lua, Khonshu. Esse punho era alimentado pelo dragão de Kunlun, né, que não só aparece, como a sua forma atravessa a pirâmide do Khonshu e salva quem estava preso. Porém, o golpe foi tão poderoso que o seu corpo estava prestes a se desfazer a nível molecular, enquanto ele lembra, né, da sua esposa e dos seus amigos no passado. No fim do quadrinho temos ali o Tony Stark avistando Luke Cage chegando próximo a Júpiter e afirmando que aquilo era um bom sinal, uma vitória, né, dos bonzinhos. Enquanto Luke Cage começa a se regenerar, usando, né, do fator de cura do Hulk, né, e da porta verde ali do One Battle Out, mostrando que veremos ainda mais desse herói daqui pra frente, talvez até mesmo na linha do tempo principal da Marvel dessa vez. E aí, meus amigos, gostaram de se atualizar e saber o que tá acontecendo aí nos quadrinhos mais recentes da Marvel, cara? Eu vou trazer mais vídeos dessa história e outras também pra vocês, então se inscreve no canal e deixa o like pra não perder nadinha. Falou, valeu, até o próximo vídeo.